colocar para agradar você tá parecendo o Fábio Júnior, só não tem o dinheiro dele. Estamos aqui com mais um podcast em nome de Jesus, para a honra e glória de Deus. E hoje nós temos aqui um convidado especial, o Douglas Maurício, amém? E daqui um pouco vocês vão ouvir um pouquinho do testemunho dele, amém? Douglas Maurício. Maurício, tá tudo bem com você? Graças a Deus, a graça e paz seja convosco. Para mim é um prazer estar aqui com o pastor Sérgio, amigo de longas datas, né? Nós ficamos um pouco afastados, mas quando nós nos revemos, a chama do Espírito Santo novamente ardeu em nós. Amém, graças a Deus. Deus é bom, Deus é fiel. Então, pessoal, nós vamos dar continuidade com esse podcast, com esses testemunhos, e vou deixar aqui para vocês o número do Pix, tá? Se você puder fazer uma oferta voluntária, se você quiser fazer algum tipo de doação, vai ter aqui o número do Pix. Se você quiser fazer propaganda aqui na nossa televisão, colocar um apoio, colocar o seu marketing, fale com a gente. Esse mesmo, o número do meu Pix também é o meu WhatsApp. Tá bom? E aí a gente pode entrar em contato e conversar sobre este assunto, se você quer nos abençoar. A intenção do podcast é abençoar vocês que estão em casa. Então eu sempre estarei trazendo vidas, pessoas que possam edificar, que possam somar para vocês. Amém? Glória a Deus, graças a Deus. E não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar, por favor. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. É Douglas Maurício, é isso? Exatamente, Douglas Maurício. E por que são dois nomes, Douglas Maurício? É a escolha da mãe, né? Mãe e avó. A mãe e a avó? Um queria uma coisa, outro queria outra, aí ficou Douglas Maurício. Aí resolvi colocar para agradar as duas. Exatamente. E os íntimos te chamam de Maurício? De Maurício. Certo. Desde pequeno é Maurício. Certo. E algumas pessoas te chamam de pastor Maurício. Sim. É isso? Pastor Maurício? Mas eu não sou ungido como pastor ainda. Eu tenho chamado pastoral, mas eu exerço um cargo eclesiástico em presbitério. Sim. Mas eu gosto de ser chamado de servo. Servo. Tá certo. Servo. O Maurício, então eu vou te chamar às vezes te chamo de pastor Maurício ou de Maurício. Amém. Fique em paz. Amém. Glória a Deus. Quando que você se converteu? Eu converti em 1999, sim, na Assembleia de Deus no Jardim Ansalca. Sim. Antigo pastor Eliezer, hoje atual pastor Laércio e pastor Fábio, que são referências para mim, né, aqui no Jardim Ansalca, em Guarulhos, onde eu morava aqui na época. Me batizei lá, fui músico lá, casei a primeira vez lá, e aí hoje eu não estou mais lá. Depois eu fui para outra igreja, né? Passei por mais outras igrejas. Eu sou uma pessoa um pouco andada nas igrejas, não por rebeldia, mas porque eu fui aprendendo, né? Sim. Fui aprendendo. Certo. Ô Maurício, e você tem filhos? Hoje eu tenho uma filha de 4 anos e meio que chama Annelise. Annelise. Isso, vou fazer 45 anos. Eu demorei a ser pai. Sim. Eu fui ser pai aos 40 anos de idade. E você casou? Sim, hoje eu estou no meu 3º casamento. Isso, rapaz? Muitos me julgaram por isso. 3º casamento? Exatamente. Você está parecendo o Fábio Júnior, é isso? Só não tenho o dinheiro dele. 3º casamento? Rapaz. E todos na igreja. Mas foi Deus que te deu as esposas que... O que aconteceu? Aí está um grande segredo, pastor. Porque quando a gente é jovem, eu casei muito novo, a gente tem o hábito de escolher com os olhos.
Né? Então a gente foi escolhe, Deus que deu? A gente escolhe as mais bonitinhas, as mais formosas, né? Sim. A gente escolhe do jeito que a gente quer. O primeiro casamento conforme os olhos. Exatamente, né? Porque os olhos são a janela da alma, né? Sim. Aí a candeia do corpo também, né? Sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu fui muito julgado com isso também, até porque eu vim de uma igreja Assembleia de Deus, onde os usos e costumes eram muito fortes, né? Sim. Muitos rígidos, né? Até o homem colocava um pouco das doutrinas dele, né? Do jugo dele. E aí eu comecei a entender que da forma que eu estava fazendo não era bacana. Né? E infelizmente não deu certo os 2 primeiros casamentos, foi muito duradouros, né? Aprendi muito, sofri muito, né? Com o abandono. E eu sofri muito com o abandono. Eu quero que vocês entendam isso, que as duas tiveram as escolhas delas. Né? E eu estava na igreja as 2 vezes. Né? E aí chegou um tempo da minha vida que eu não quis mais ninguém. Eu só trabalhava e ia para a igreja só. Por causa das minhas escolhas. Vieram falar para mim, mas você é ministro, você ajuda a dirigir igreja, você ora por pessoas, você faz evangelismo, e como é que assim as mulheres te abandonaram? Eu fui bem franco, porque não há coisa melhor do que a maturidade. A gente falar, eu escolhi errado, eu escolhi com os meus olhos, entendeu? Eu não perguntei para Deus. Há um grande segredo aí. Quando a gente pergunta para Deus, nós temos que aprender esperar o tempo da resposta. E eu não esperei o tempo da resposta. Eu achei bonitinha, fui lá, joguei o chavequinho e pronto, casei. Né? Casei 5 anos, depois 12 anos de casado, depois fiquei mais de 5 anos sozinho. Rapaz, então isso é uma lição de vida. Exatamente. Certo? Porque quando a pessoa acerta no casamento, rapaz, é uma bênção, né? É verdade. Como em Provérbios fala que quando a pessoa acha uma esposa, acha um tesouro. Exatamente. E hoje você tem esse tesouro. Hoje tenho. Rapaz, no seu relacionamento, no seu casamento, tinha muitas brigas? Não. Não? Não. Eu sou muito calado. Quando eu me sinto atacado, eu fico, como se diz, no canto da parede, acuado, empiairote, como diz a palavra de Deus, né, no beco sem saída, eu me calo. Eu me calo, fico retrospectivo, não converso. Havia violência doméstica? Não, nunca. Nem palavrão, nada. Eu nunca fui pessoa de língua torpe, pesada. Às vezes as palavras machucam, né? E necessariamente não precisa ser um palavrão, mas às vezes uma palavra que você joga na cara da pessoa, alguma coisa que aconteceu, isso também machuca. Então era melhor ficar quieto e deixar a poeira baixar. Eu aconselho, tem algum problema? A Bíblia diz assim, a palavra branda acalma furor. Então espera baixar a poeira. Quando os dois estiverem com o ânimo mais baixo, vai conversar. Ore a Deus e vai conversar, que Deus coloca as palavras certas. Muitas coisas a gente pode evitar por não falar nada. Né? A gente pode evitar por não falar nada. Mas a mulher não gosta que o homem fica calado. Ela não gosta, né? É natural isso. Isso é natural da mulher, né? Ela não gosta que o homem se cale, ela quer resposta na hora. Mas se você estiver bravo, ela também vai melhorar ou vai piorar? Vai piorar. Você vai jogar gasolina na fogueira. É pior. Né? Então é melhor sair de cena ou então não falar nada. Então, e você aprendeu muito então com esses 2 casamentos? Sim, não tem lição maior do que a vida. A vida nos ensina como nós devemos tratar as pessoas, e porque é o que a Bíblia diz. Amará o Senhor teu Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E o próximo como a ti mesmo. E muitas pessoas levam em amar a Deus achar que é estar na igreja, que é fazer caridade para o próximo. Mas a Bíblia diz que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Então, se eu não me amo, se eu não me respeito, eu não tenho como passar isso para outra pessoa. Né? Não tem como eu dizer na igreja, eu levantar a mão e dizer eu amo a Deus, sendo que eu mesmo não me amo. Eu quero um exemplo. Eu posso pegar e dar eu vejo uma pessoa ali passando necessidade, eu dou minha blusa para aquela pessoa. Mas está muito frio, eu não tenho outra blusa. Eu estou amando aquela pessoa, mas eu estou me amando? Não. Porque não é egoísmo isso, mas é cumprimento da palavra. E toda promessa vem através do quê? De um cumprimento da palavra. Então, se você aquela pessoa que tira o calçado para dar para uma outra pessoa e ela fica descalça, você acha que a pessoa não está se amando? Não está se amando. Naquele momento, ela pode ter outro na casa dela. Então vai na casa dela e busca outro e oferece.
Isso é bíblico. Sim. Né? É um exemplo. A pessoa vai lá, recebe lá o VR dela e o VA. Vai na casa de um necessitado e faz uma compra gigantesca por necessidade. Uma bênção, vai alimentar durante 30 dias aquela pessoa. Só que na casa dela está faltando. Ela está amando a esposa dele, os filhos dele. Vai tirar da boca dele. Não, ela pode dividir. Pode dividir. Entendeu? Ela pode dividir. Mas ela não pode amar mais a outra pessoa do que ela. Ela sai fora do cumprimento da palavra. Né? Então, eu vejo isso como um grande princípio. Sim. Um grande princípio bíblico. E se alguém tiver umas atitudes assim no casamento, destrói o casamento, né? Destrói. A pessoa tirar de casa para ir levar para outros, e deixar em casa sem. E existe muito isso, né? Infelizmente existe muito porque distorcem esse princípio bíblico, né? E às vezes faz algo que o esposo não quer, às vezes o esposo trabalhou muito, tem lá um pouco de comida, ele vai lá e dá para o outro, ele fica sem, aí vai cobrar o esposo, mas vem cá, mas não tinha, é um pouco complicado isso. Tem que haver uma concordância. Exatamente. Isso também tem a ver quando a pessoa... E o princípio de você levar uma oferta no altar sem se consertar? Então, há uma questão muito importante aí. Se você pega o seu dízimo e você vai entregar a Deus, no certo? Altar. Com alegria, que é o que Paulo nos ensina, né? Sem haver necessidade. Porque a Bíblia nos ensina que se houver necessidade na sua casa, supra a necessidade da sua casa. Um exemplo, se eu tenho a venda do vizinho ali, e todo dia, ou pelo menos uma vez por semana, eu vou lá e pago o que eu peguei fiado para ele. Né? Eu peguei fiado, então toda semana eu estou pagando, ou todo quinzenal eu estou pagando. Se eu não pagar aquele dono daquela venda, mas for dar o dízimo na igreja, qual o testemunho que eu estou dando? O testemunho que eu estou dando é que o rapaz vai falar assim, não vendo mais para você, você vai passar aí e pede para o seu pastor. E aí, qual o testemunho que eu estou dando para esse homem que não é cristão? Eu estou dando um testemunho de uma pessoa que não cumpre com a palavra. Então, eu não posso querer mal para ele, sendo que Deus está usando ele para suprir minha necessidade naquele momento. Né? Eu não posso fazer isso. E depois, o que você faz, então, como diz? Então, quando você tem essa consciência de que se você estiver brigado com sua esposa, com seu cônjuge, com seus filhos, né? Verdadeiramente, a Bíblia diz que você tem que deixar aquilo ali, ir lá, pedir perdão, se consertar com aquela pessoa e depois ir ofertar na casa de Deus. Né? Porque Deus não receberá a sua oferta. Mesmo que seja uma quantia alta, vai receber a igreja, vai ser abençoada a igreja, vai suprir as necessidades da igreja, mas verdadeiramente aquela semente na área espiritual, ela não vai funcionar, entendeu? Vai ser apenas uma oferta. Temos o exemplo da viúva pobre. A viúva deu de coração. Diz a Bíblia que tudo que ela tinha, não quer dizer que é todo o sustento que ela tinha, mas quer dizer que ela deu de todo o coração, ela deu com toda a intenção, e outras pessoas que tinham Jesus observando isso, não, os outros colocou mais. Quer dizer, você coloca mais, vai suprir a necessidade da igreja, a necessidade física, mas é espiritual. E a plantação que você está falhando? Né? Porque a lei da semeadura, ela vem para todos. E é uma lei que ela não é só espiritual. Você pode ver que o ímpio também, ele colhe também a lei da semeadura. Né? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Se você está brigado com sua esposa, você não pode subir no altar. Você não pode brigar, você não pode querer dar lição de moral, querer pregar a palavra, não vai se consertar com ela, porque vocês são uma só carne. Né? Não tem como você ver outra parte do membro do corpo sentindo dor e você não sentir. Porque se você não sente a dor do outro membro, mesmo sendo sua esposa ou um irmão da igreja que seja, você não é membro, você é prótese. A prótese, ela se encaixa perfeitamente, mas a prótese não sente a dor, porque não há ramificações com o corpo. A prótese é idêntica. Ela é idêntica, ela faz a mesma função, mas ela não tem ligação nos termos nervosos. Ela não passa sangue, entendeu? Então você não tem como proteger. Por isso que a Bíblia diz que o marido, isso para os homens, tem que fazer o que Cristo fez para a igreja, dar a vida pela esposa. E não é dar a vida de morte, é dar a vida, fazer tudo o que for necessário para a esposa. Não só para agradá-la, mas é porque ela é parte do corpo mais frágil. É o que diz a palavra de Deus. Entendeu? O Maurício, nesse casamento, senhor, nesses dois casamentos que você escolheu a dedo, houve traição? Sim. Houve infidelidade no casamento. Houve infidelidade. Né? E, infelizmente houve, e eu fiquei sabendo depois. Né? E não foi a própria pessoa que falou, eu fiquei sabendo porque depois veio o fruto da infidelidade.
Não, né? Foi da sua parte? Não, não foi da minha parte. Eu já era obreiro na igreja, sim, já ministrava a palavra de Deus. Não sou perfeito, sim, não sou melhor, mas faço tudo dentro da minha casa, né? Sei fazer de tudo. Sim. Né? Por ficar 5 anos sozinho, não aprendi a fazer de tudo, lavar, passar, cozinhar, tudo, então eu ajudava. Era mão direita mesmo, sabe? Sim. Era aquele que ajudava, até porque quem não leu, que são casais, leia o livro As 5 Linguagens do Amor. É um livro muito bom, e eu aprendi que a minha linguagem de amor é serviço. Então eu gosto de fazer, de atuar, de agir, de facilitar, né? E a Bíblia diz: se eu posso facilitar e não facilito, eu estou pecando. Para preparar o caminho, você faz. Exatamente. Exatamente. Mas lembrando que a minha linguagem de amor é serviço. Tem pessoas que têm linguagem de amor de outra forma. Então, você tem que saber, tem que ler esse livro para você entender aonde você se encaixa, para não cobrar, porque como eu é serviço, eu quero que as pessoas façam serviço, eu quero retribuição, mas não é. No caso da minha esposa agora, ela é tempo de qualidade. Ela gosta de estar perto. Você pode não estar fazendo nada, está dormindo no sofá, mas ela está do lado, é tempo de qualidade. Para ela, entendeu? Ela gosta da companhia. Então a gente tem que aprender a entender. Então quem é casado, hoje em dia entende, e se puder, adquira, tem até no e-book, As 5 Linguagens do Amor. É muito baratinho esse livro, é fácil de ler, e você vai aprender a sua linguagem, você vai aprender a compreender o seu cônjuge, você vai aprender as palavras corretas e o momento certo, porque nós somos carne. São diferentes? Somos diferentes, a Bíblia diz, né, que é uma balança, né, nós temos que saber equilibrá-la. Um dia ela tá nervosa, você tem que tirar um pouco o peso e deixar, sim, né? Então, mas ela é tão ativa assim quanto você? A minha esposa é artesã, tem um ateliê em casa, trabalha muito, faz muita coisa. A esposa fez a PEC, cuida de criança, faz apostila, cria apostila para igrejas, ela é cantora, ela é ministra do louvor, ela toca, entendeu? Ela é mãe, então ela é uma bênção, é uma bênção. Deus me trouxe aquilo que eu precisava para suprir minha necessidade. Certo, graças a Deus. Agora é presente de Deus. Sim, agora foi Deus que escolheu. Tem diferença? Muita diferença, pastor. Porque teve uma época, na época que eu fiquei na solidão, que eu fiquei abandonado, que eu me sentia um zero à esquerda, tipo, o diabo me acusava. Você tinha uma esposa, mas você estava só. Exatamente. Marido viúvo. Marido viúvo. Marido casado, mas viúvo, né? Certo. De mulher viva, né? Porque ela só pensava em trabalhar, não desmerecendo o que aconteceu na nossa vida, sim, mas ela só pensava no serviço, na carreira, e foi o que acabou acontecendo. É uma pessoa próspera, né? Sim. É uma pessoa que Deus abençoou, Deus cumpriu, sim, a promessa de dar um filho a ela, sim, né? Mas o casamento não foi satisfatório. Né? Eu hoje em dia não tenho mais mágoas, não tenho mais feridas, sim, porque demoraram 5 anos para passar isso. Eu entrei num quarto escuro mesmo, numa depressão. Eu entrei em depressão por causa de um relacionamento que acabou assim subitamente, sim, né? Uma coisa que eu não te amo mais, estou indo embora, e eu não entendia por quê, né? Eu fiz igual o rei Ezequias, botei minha cara na parede e falei: Deus, cadê minha família? Há muitas orações minhas com a alma, que eu clamava com a alma, foi justamente isso, foi Deus, cadê minha família, Deus? Né? Hoje você sabe o que é uma depressão, então? Sim. Se tem alguém que tem depressão, você sabe explicar, sabe o que é isso para curar, ajudar a curar, sim, essa pessoa. E o antídoto só tem um: a presença de Deus. E os remédios? Existem remédios paliativos pelo homem, né? Eu não tomei nenhum. Eu não tomei nenhum. Você toma remédio? Nenhum. Nada, para nada. Nem para alergia? Nada, para nada. Renite? Bebo água. O melhor remédio é para água. O melhor remédio é água. Se você começar a espirrar aqui, você vai... Não, a gente vai abrir as janelas aqui. Tá. Então, mas depressão, vamos lá. Se alguém tem esse sintoma de depressão, você sabe ajudar se a pessoa for até você. Sim, eu cuidei de uma senhora durante 5 anos, uma russa que veio da Segunda Guerra Mundial, Dona Lídia, hoje ela já dorme no Senhor, e ela tinha problema de Alzheimer e depressão. Sim. Né? E eu ia para casa dela em Pirituba para cuidar dela, passava lá, levávamos comida, essas coisas, né? Trazia ela para minha casa, levava ela para a igreja. Ela tinha? Acho que 77 anos. Tá. Né? E então ela teve câncer no nariz, um monte de coisa, né? E assim, Deus recolheu ela. E ela tinha depressão, e é muito difícil lidar. Mas ela era serva? Ela estava gatinhando. Eu conheci ela, eu trabalhava na sede da Assembleia de Deus Madureira, no Brás, sim. Né? E nesse dia eu estava na portaria da Celso Garcia, e ela tentou se matar na Avenida Celso Garcia, se jogar na frente do ônibus.
Aí, a hora que ela foi se jogar, puxaram ela, não deixou no corredor de ônibus. Aí ela falou, já que nem o diabo me quer, olha o que ela falou, Sim. nem o diabo me quer, então eu vou aqui na igreja ver se Deus me quer. Mas ela já ia, ela estava desesperada, então ela ia em várias igrejas. Sim. Mas quando ela chegou lá, eu e o evangelista Ronaldo, nós abraçamos ela, acolhemos ela, oramos por ela, e eu fiquei cuidando dela durante 5 anos. Sim. Né? E o tratar dela de depressão foi muito difícil para mim. Porque o diabo me acusou dizendo, tá vendo, ela morreu e não foi curada. Mas a questão não é nem a cura ali no caso dela, né? Ela tinha Alzheimer também, né? Sim. Então a questão dela era ser salva. Sim, e o diabo acusava ela que ela não era merecedora. E Jesus veio para salvar. Exatamente. Então, independente se ela tem galardão ou não. A cura é segundo plano. Exatamente, é do corpo, né? Nós vemos exemplos bíblicos que homens morreram doentes, né? Mas foram salvos por Deus, né? Que o corpo é sujeito a isso. Então, com ela, eu aprendi muito sobre tratamento de depressão. Primeira coisa, ter paciência. Ter paciência, ter que falar 10 vezes a mesma coisa a gente fala. Ter que trazer motivação. Às vezes eu mandava para ela uma pregação. Você é cuidador? Não. De idosos? Não. Você cuidou dela 5 anos? Isso, cuidei dela 5 anos. Né? Deus colocou ela para a gente cuidar dela. Tem que ter paciência com eles. Tem que ter paciência e paciente. E repetir várias vezes a mesma coisa. Por exemplo, você vai vencer isso daí. Sim. Entendeu? Eu aprendi uma coisa, pastor Sérgio, que no meu momento de depressão, eu tinha pessoas que me amavam do meu lado, sim, né, que queriam o meu bem, mas quem cuidou de mim foi Deus, foi o Espírito Santo. As pessoas não tinham entendimento. Não tinham entendimento, até pelo meu nível espiritual que eu tinha, né, que eu já pregava nas igrejas, eu depressivo, com semblante abatido, os meus clientes me viam e falavam, o que você tem, filho? Eu chorava, porque eu sabia o que eu tinha, né, abandono, né, a dor do abandono é muito ruim, e aí rejeição, você ser acusado de ser um zero à esquerda, você não é preenchedor da lacuna que eu preciso, né? O que você tem, o que você ganha não é suficiente para mim, né? Então tudo isso joga você lá embaixo, né? E o diabo ele usa essas coisas, usa as palavras. E aí você fala, pô, mas você era cristão, cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, e o diabo usava, para você ver, o diabo ele não tem pressa de armar o laço, o diabo ele tem paciência em armar o laço dele. Ele tem todo o tempo da eternidade até quando Deus permitir. E ele vai tentar destruir as pessoas. E ele quer derrubar quem está de pé. Por isso que a Bíblia diz, cuide-se para quem está de pé, para que não caia. É melhor que 2 andem junto do que um só. Porque se um cair, o outro levanta. Né? Mas naquele momento, espiritualmente, só tinha eu. Eu e Deus. Eu fui o primeiro a me converter lá em casa. Sim. Fui o primeiro a ser levantado como ministro. Né? E através de mim, a minha mãe, as minhas irmãs, o meu irmão, eles viram que verdadeiramente o poder de Deus é um poder que cura, que transforma, que liberta, que coloca o homem de pé. O que eu digo sobre depressão, o que faz a pessoa sair da depressão é a presença de Deus. Nós temos que preencher esse espaço com a presença de Deus. Porque a depressão é uma sala para o adversário trabalhar. Ele se aloja ali. Você não é possesso, mas você é influenciado. Ele te vem com dados inflamáveis na sua mente em todos os momentos. Ele vem te acusando, ele vem te jogando para baixo, e ele não tem misericórdia de você. E quanto mais você tiver caído, ele vai chutar você no chão. O diabo não tem misericórdia de você. E o quarto escuro? O quarto escuro, inclusive foi até revelado para as tias da minha esposa, quando eu fechava no meu quarto, Mateus 6,6, para orar a Deus, desligava a luz e eu só chorava. Era o quarto escuro. Era um refúgio, é um refúgio? É um refúgio de oração. Era um refúgio de oração. Porque né? as pessoas com depressão se escondem. Né? Eu passei por isso com a minha mãe. Né? A minha mãe ela ficou deprimida depois que o meu pai faleceu subitamente também. E minha mãe ficou 3 anos deprimida. E infelizmente essa época eu não estava firme com Jesus na igreja. Eu não tinha palavras para poder falar para ela. Não tinha orações. Né? Me sentia longe de Deus. Sim. E hoje em dia a minha mãe vai fazer 65 anos. Ela depois desses 3 anos voltou a estudar. Ela é enfermeira, 18 anos no Hospital Bom Clima em Guarulhos. Sim. É aposentada, trabalha à noite Sim. e ajuda todo mundo. Ela é aquela galinha que bota os seus pintainhos debaixo das asas e faz tudo por eles. Mesmo uma nova idosa. E ela passou por depressão, e nessa época eu trabalhava aqui em Guarulhos, aqui em Cumbica, numa farmácia de manipulação, e ela tomava muito fluoxetina. A minha mãe usou muito fitoterápico. Eu não usei nenhum. Né? Porque na minha época de depressão,
eu me refugiei na presença de Deus. Eu fui trabalhar na igreja, eu recebi cargos, eu cuidava de pessoas e eu via que tinha pessoas piores do que eu. Sim. E eu conseguia ver a vida das pessoas piores do que a minha naquele momento e falava, eu não posso ser fraco. A Bíblia diz que diga ao fraco que eu sou forte. Sim. A Bíblia diz que se tu fores frouxo no dia da sua angústia, fraco você vai ser. Né? E eu aprendi também que no livro de Samuel diz que Davi rompeu o seu luto. Sim. Eu tive que romper o meu luto, sim, guardar minha dor e falei, eu preciso prosseguir, porque eu estou aqui para levantar almas, sim, para levantar pessoas, para que independente de como eu esteja, eu preciso ser mais forte. Sim. Eles espelham em mim. Esse é o segredo, pastor Sérgio. As pessoas se espelham em nós. Sim. Elas ficam observando as nossas atitudes. Né? Como nós falamos antes, não adianta eu falar que eu amo o Senhor, mas eu não demonstrar em atitude. Então eu preciso ter atitudes. A sim, fé sem obra é morta. Então sim, eu preciso fazer obras. Eu preciso gerar obras. Há uma nuvem de testemunha? A Bíblia diz que há nuvens de testemunha, nuvens de testemunhas. Sim. Creio eu, sem conjecturar e sem ferir o texto, que há nuvens de homens terrestres, racionais, sim, visíveis, sim, nuvens de demônios, invisíveis, sim, mais reais, e as nuvens de anjos que estão ao nosso redor nos protegendo. Então nós damos testemunha às nuvens de testemunhas. Há nuvens de demônios mesmo na casa de crente? Mesmo na casa de crente. Ele pode não habitar dentro da casa, sim, mas a Bíblia diz que quando Daniel estava orando, haviam potestades no ar, sim, principados e potestades que operavam lá para quê? Para impedir oração, né? No caso de Daniel foi oração, sim, mas por que nós entendemos que as nuvens estavam em cima da casa onde Daniel orava? Porque elas seguiam Daniel. Se a Bíblia diz que os anjos estão ao nosso redor e os demônios ao nosso derredor, sim, eles têm um limite, sim, geográfico, sim, né, aéreo para estar. Né? Eles não podem estar dentro de nós. E não podem, eles podem assoprar coisas. Sim. Nem todas as pessoas que estão em depressão são pessoas que são possessas. Elas não estão possessas. Nem toda pessoa que tem um problema ela é possessa. Às vezes ela é influenciada. Entendeu? É alma e sentimento. Exatamente. Amizades. Ah, vem cá, hoje em dia para você entrar no clã de um amigo, supomos na faculdade, você tem que ter tatuagem, ou sim, você tem que usar droga, ou você tem que beber, exatamente, e isso daí são demarcações geográficas que o demônio faz. Nós vemos em Gadara que quando Jesus coloca o pé na areia, depois que atravessa depois da tempestade, sim, aquele território geograficamente era possuído por demônios. Sim. E aí se você vê literalmente, quem cuidava daqueles porcos eram judeus. E judeu é de Deus. Sim. Entendeu? E como é que os demônios estavam ali? Então, o território geográfico também pode ser dominado em algumas partes por demônios. E os judeus também não deveriam criar porcos, não, né? deveria, mas é por causa do dinheiro, né? Por causa do benefício, eles vendiam aos gregos, aos romanos, né, a carne de porco, então eles estavam mais interessados no financeiro. Certo. Rapaz, quando você se casou, né, nesse período aí, você recebeu profecias? Ou profetadas? Dos outros casamentos, sim. Sim? Sim. Você sabe o que é profetada? Sim. Já recebeu? Já. E sabe o que eu fiz? Na época eu não entendia, né? O que é profetada, então? Explica. Profetada é da carne, é do homem. Quando ele sabe de algo da sua vida e ele usa o altar, ou usa o microfone, ou mesmo vem até você, às vezes até falando em línguas repartidas de fogo. Mas é que ele quer te abençoar. Exatamente. Sentimento, a intenção. A intenção, entendeu? Sim. Mas aí no Salmo 139 diz o quê? Diz que Deus nos sonda e nos conhece. Sim. Deus, ele sabe a intensidade da bondade e da maldade do coração do homem. Como é que é? Intensidade? Da bondade e da maldade. Intensidade da bondade e da maldade. Do coração do homem. O que é? Explica isso. O exemplo que o senhor está falando aqui. A pessoa sabe da minha situação e quer profetizar que não, vai dar certo, é de Deus, é isso mesmo, vai para cima, né? Se for com a minha filha, eu vou falar assim para você. Então, de repente, intenção. Mas aí o senhor não sabe, aí eu não sei a maldade do seu coração que está escondida. Aí eu quero ele porque ele é homem de Deus. Segurar você na igreja para ficar do meu lado. Entendeu? Então, você entendeu como é que é? Parece ruim, parece bom, mas na verdade parece bom, não parece bom? Sim, bom? Mas parece bom, né? Mas a Bíblia diz que o melhor é o fim das coisas do que o início das coisas, né? Então você já recebeu profetado? Já recebi. Com essas intenções da maldade. Da maldade do coração. Da maldade mesmo? Da maldade.
né? A gente só sabe depois. E você, né, julgou, então, a profecia? Eu, hoje em dia, mais maduro espiritualmente, depois de 25 anos de cristão, busquei o dom de discernimento do Espírito de Deus, e Deus me presenteou com eles, né? E hoje em dia eu consigo entender. Hoje em dia, eu costumo dizer, quando você for receber algo de Deus, não chore, não se emocione, não dê lugar à alma. Ah, mas você é seco. Não, seja racional. Porque quando Deus falou com Moisés na sarça, ele não chorou, não esperneou, não pulou, não. Ele ficou ouvindo. Então aprenda na palavra. Ouça, porque Deus está falando com você. Deus pode usar uma jumenta, como usou com Balaão. Falar, você não está vendo o anjo aí? Mas Deus, então presta atenção, porque tem pessoas que se emocionam. Ai, está falando da minha vida, eu estou chorando. Depois não sabe o que Deus falou. O que Deus falou para mim? Ah, não cumpriu não, você não ouviu. Porque a Bíblia diz que a profecia, ela tem que ser falada em voz alta. Começa por aí. Por quê? Porque a igreja tem que ouvir. Porque o dom de profecia é para edificação da igreja. Se a pessoa profetiza só no seu ouvido, como é que a igreja vai julgar a profecia? Não o profeta. Não tem como. Porque é uma profecia particular. Tá, mas então sai fora da Bíblia. Porque a Bíblia diz que o dom de profecia é para edificação da igreja. Mas é para edificar só o irmão. Tá, mas ele fala para a igreja, porque todos irão julgar. Porque vai edificar a igreja também, se cumprir, não é verdade? Se cumprir isso, olha, Deus levantou para isso acontecer. Falou, nossa, Deus vai honrar o profeta, e vai honrar Deus que falou na boca do profeta, entendeu? Porque vai cumprir a palavra de Deus, não a palavra do homem. Né? Então é bom que fale alto para as pessoas ouvirem e julgarem a profecia. E espera o tempo de Deus, não saia julgando as pessoas. E você... participou de cultos. Eu, quando eu era jovem e não era casado, eu cheguei a participar de alguns cultos nos lares, e aí, rapaz, nos lares, nesses cultos nos lares, é que se deixar, saem umas profecias, umas profetadas, uma atrás da outra. Carne, já aconteceu isso com você? Já, muito. No culto? Já participou de culto nos lares? Já, muito. Muito, fiz muito culto no lar. Você já fez? Muito. Você já fez profetada também, então? Não. Não, eu gosto de pregar a palavra. Certo. Eu tenho dom de revelação e profecia, mas eu tenho temor. Nem há 25 anos atrás, nada? 25 anos atrás eu não era tão maduro. Ah, tá bom. Tá, e as suas experiências... E aí Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Amém, graças a Deus, é bom. E agora, depois, esses cultos nos lares que você... Quais foram as experiências? Eu tive, na minha época que eu estava em depressão, foi a época que eu mais me firmei com Deus, eu não era religioso, eu era ríspido, né? Eu era muito justo, um senso de justiça muito forte, queria as coisas muito certas, mas eu não sou a favor daquela pessoa que diz, Deus vai te levar pelo anzol, Deus vai colocar você na cama. Não, Deus age no amor. Deus castigador. Não. Deus permite algumas coisas acontecerem, certo? Se você se alimenta mal, toma muito açúcar, você vai ter problema com diabetes. Aí é Deus? Você está plantando. A lei da semeadura, ela é natural. Ela vem para todos. Você come muita carne gordurosa, você vai ter problema de colesterol. Você entendeu? Vai entupir veia, a perna tá porque você tratou mal o templo do Espírito Santo. Correto? Você não se cuidou. Né? Então, assim, algumas coisas nós pagamos que fazemos. Mas não sei o quê. O cara vai... Deus vai te levar Deus vai te trazer pelo anzol. Como assim? A trazer pelo anzol? Não, tem pessoas que Deus traz Deus sabe, pastor, como encontrar as pessoas. Deus permite algumas situações só para trazer as pessoas para próximo. Igual o filho pródigo? Igual o filho pródigo. Ele não escolheu sair? Olha, se nós vemos em Lucas, se não me engano, é 15 que fala, 15 ou 16 que fala sobre isso, quando ele pede a herança para o pai. E por que o pai deixou? Então, mas é um ultraje isso para o judeu. Na verdade, você está matando, enterrando seu pai vivo. Você pedir herança para um pai. Até hoje em dia, pede herança para o pai, você está enterrando, quer dizer, você não tem mais consideração. Você está pedindo algo que você tem que receber depois da morte do pai. E mais importante do que herança é legado. Então as pessoas hoje se preocupam muito com o financeiro que vai chegar até ela, mas esquece o legado que o pai deu. Né? O legado que o pai deixou de uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa justa, né? Ou às vezes é o contrário. Uma traição praticamente para o pai. Exatamente. Decepção. Sim, então quando ele sai, o pai dá tudo para ele.
Por que o pai dá? Porque o pai entendeu que naquele momento ele não era feliz junto com o pai, não era feliz dentro da casa do pai, não era feliz junto com o irmão, não se satisfazia com a irmã ou com a mãe, entendeu? Então foi embora. Mas a Bíblia diz que todo dia no final da tarde o pai ficava esperando ele nascer, olhando para ele. Será que é hoje que o meu filho vem? Porque o desejo do pai é que você esteja perto dele. Sim. O desejo do pai é que você se achegue a ele. E o pai não estava esperando com porrete, com chicote, com cinta, com castigos. E com palavras duras. Com palavras duras. Na cara. Exatamente. O pai não estava esperando com isso. Falar, tá vendo? Eu sabia que você ia voltar. O pai não precisa fazer isso. Eu digo pai espiritual, mas o nosso pai também, ele quer o nosso bem. Sim. Né? Ele quer o nosso bem. Então, quando o filho volta, fedendo a porco, seminu. Sim, barbudo. Mendigo. Exatamente. Exatamente. Roupa suja, fedendo. Entendeu? Caiu em si. A Bíblia diz que ele caiu em si. Sim. Quer dizer, veio uma parte que ele ficou lúcido e falou, meu Deus, os servos do meu pai, os conservos têm de comer, têm de beber, tem roupa, tem tudo. E eu aqui, sendo jogado, querendo comer a lavagem dos porcos. Indigno. Primeiro, judeu não podia se misturar com porco. Sim. E querer comer a comida do porco. O negócio estava feio. Você entendeu? Ele perdeu totalmente a sua identidade. E quando ele perdeu a sua identidade, Deus permitiu ele cair em si. Peraí, eu tenho um pai. E olha só o que a Bíblia diz, que quando ele caiu em si, ele falou, não importa como o pai me receba, o que eu vou falar para ele, que eu seja servo. Sim. Ele não falou, eu quero voltar como o filho de novo. Eu quero o meu trono. Ele saiu como príncipe, cheio de grana. E voltou como bastardo. E voltou. Entendeu? E ele foi consciente a dizer, eu não quero e eu não tenho a honra, a hombridade de falar assim, eu tenho minha posição aí, me dá meu lugar. Isso para líderes é muito importante, que tem líderes que erram, né? Até nós erramos, e aí não nos colocamos no papel da humilhação. Não a humilhação do homem, mas da humilhação com Deus. Deus, eu errei. Né? Tudo bem que Romanos 8,32 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que anda segundo o Espírito e não segundo a carne. Né? Mas ali ele caiu na alma, na carne, e ele teve a consciência de que, peraí, então na carne eu tenho que voltar a ser pequeno, eu tenho que subir degraus de novo. Só que o pai, naquele momento, quando avista o filho vindo de longe, porque você imagina, ele estava irreconhecível. Sim. A Bíblia não diz quanto tempo ele ficou fora, mas ele estava irreconhecível. Então, quando o pai avista, o que o pai sente? O coração palpitar mais forte. Acho que o pai chorou, rapaz. Exatamente, emoção. Né? O pai, na hora que o filho chegou perto, o filho se ajoelhou, pediu perdão ao pai. Né? E o pai falou assim para os servos, ei, traga a nova veste. Traga para ele. Olha, e a veste era do mesmo tamanho, o anel, pastor. Sandália. O anel cabia no dedo dele ainda, pastor. As sandálias eram do mesmo tamanho. A roupa era do mesmo. Quer dizer, tudo que você saiu, você deixou para trás, está tudo aqui, ó. Deus tem restituição para você. O pai queria restituir o filho à honra, mesmo não sendo merecedor. Mesmo não sendo merecedor. E o pai restituiu a honra. Aí vem aquela parte do irmão mais velho, que estava dentro da casa, que convivia com o pai, que tinha direito a tudo, mas estava olhando, julgando o outro. Tá vendo? Aquele seu filho, não falou nem meu irmão, ele falou, aquele seu filho fez tudo isso, você vai dar um cabrito para ele, você vai fazer um churrasco para ele, vai fazer uma festa. E o que o pai diz? Filho, você está comigo há tanto tempo, tudo que você quiser fazer, você pode. Você que não tomou posse daquilo que é seu. Um tomou posse para sair fora e o outro estava dentro e não tinha tomado posse. São duas identidades totalmente diferentes. E aí o pai, quando faz o churrasco ao filho, faz a festa ao filho, ele fala alegremente, fala assim, aquele que estava morto, hoje reviveu. Isso é muito tremendo. Então o pai estava esperando com amor. Lógico, ele teve as consequências do erro. Por quê? A Bíblia não diz, mas vamos sem conjecturar o texto, sem ferir o texto, vamos tentar imaginar. Você acha que os servos não comentaram? Ah lá, saiu, agora está de volta. Ah lá, quer mandar na gente agora de novo. O próprio irmão mais velho, quem é você para ficar falando? Você acha que não teve isso? Então nós temos que entender que Deus é especialista em recomeços. Não importa a área da sua vida, Deus é especialista em recomeços. Deus recomeça em todas as áreas, porque Ele é especialista nisso. E você sabe o que é isso? Recomeço. Sim, eu vivi isso. Esse é meu slogan. Deus é especialista em recomeços.
Aonde você chega, você prega o recomeço. O recomeço de Deus, com amor. Porque essa é a verdade. Exatamente. Chegou no altar, você vai pregar a verdade. A verdade. Porque a Bíblia diz que a verdade vos liberta. A Bíblia diz que Cristo verdadeiramente vos libertou, verdadeiramente estareis livres. Mas tem muito pregador que prega umas histórias lá do Pentateuco, né? Aquelas histórias lindas, mas na sua opinião tem que pregar o que a pessoa vive. Conhecimento bíblico é muito bom. Né? Você estuda hebraico, teologia, grego, o aramaico, você saber ler a Bíblia, entender o que diz, interpretar, principalmente Sim. no hebraico, porque há diferenciações nas palavras, né? Inclusive a Bíblia hebraica é diferente da nossa Bíblia, sim, né? Sim. Da nossa literatura que foi traduzida. Exatamente. Então falhas. É bom saber, mas tem pessoas que são leigas. E se você vier com muito leigas estudo... Em experiências? Leigas no conhecimento bíblico, sim, né? Sim, elas conhecem por ouvir. Sim. E por ouvir ela adquire a fé. Mas ela não tem essa profundidade. Sim. Então eu aconselho você que é ministro da palavra de Deus, assim como eu, por mais que nós tenhamos um conhecimento amplo, o dom da ciência na palavra, né? Porque a Bíblia diz que uns vieram para doutores, outros para juízes, outros vieram para mestres, outros para profetas. Então, cada um tem o seu chamado, mas quando for ministrar para pessoas, nós não sabemos qual é o teor de conhecimento dessas pessoas. Sim. Então, quanto mais nós pregamos o simples Sim. e a verdade, Sim. e tentamos viver aquilo, Sim. não tem como o diabo agir contra isso. Né? Não vai, porque se você começa a falar, o grego explica isso, o hebraico é assim, é bacana, é bom para quem gosta de estudar, para quem tem conhecimento, é cultura, entendeu? Você tá, só que às vezes a pessoa não vai levar aquilo para casa. Você quer um exemplo? Eu costumo fazer isso. Perdão. Um culto de domingo, normalmente, nas igrejas, é intitulado um culto da família. Sim. Então, normalmente, as famílias que não conseguem vir durante a semana, elas vêm no domingo. Sim. Certo? Então, você está tendo o poder de alcançar pessoas que não estavam durante a semana. Sim. Pais de famílias, filhos. Eles querem o quê? Eles querem ouvir a voz de Deus Sim. para ter uma orientação naquilo que eles estão com desejo no coração para fazer. Sim. Se você prega muita exegese, se você prega muito conhecimento, Sim. e ele não tem o espírito de discernimento, Sim. de mastigar, de poder engolir aquilo, a ponto que Paulo diz que para um nós temos que dar leite e outros têm que dar carne, Sim. porque tem diferenciação de quem ouve a palavra, né? Então, como é que ele vai tomar aquilo ali para tomar um direcionamento? Ele fala, eu não entendi o que Deus falou. Então, quanto mais simples você for, é melhor. É melhor. Mesmo com todo o teu conhecimento. Por quê? Porque você vai dar para eles uma sopa rala. Sim. Nutritiva, mas rala. Porque eles vão engolir fácil, vai alimentar eles. Ele fala, eu vou conseguir viver isso daqui durante toda a semana. Vai ter muitas respostas que vai sair dali. Com o quê? Com a humildade, com a simplicidade. Ô Maurício, você fez... você sabe muito bem o que é possessão, ou influência, depressão, essas coisas. Você sabe o que é. O chamado que Deus tem na minha vida e que eu exerço hoje, eu trabalho com cura e libertação. Sim. Eu trabalho com cura da alma. Né? Se você fez o curso aonde? Eu fiz curso online com a Neuza Itioca, é uma grande pregadora, né? Online. Ela trabalha muito com regressão espiritual. Sim. Muitos aí dizem que não, mas existe também hoje em dia uma linha de hipnose espiritual, Sim. de pastores. Sim, eu tenho amigos, entendeu? É muito bom, é como se fosse uma terapia, Sim. né? É uma terapia, eu aconselho, quem precisa fazer terapia tem que fazer terapia mesmo, Sim. é muito bom. Né, a minha esposa passou por isso e é muito bom, agregou muito com ela, com a grande mulher de Deus, ajudou ela muito. Foi assim, sabe aquela Teresa que eles fazem, que amarram corda para puxar a pessoa do fundo do poço? É isso daí que faz, tira você do fundo do poço, te ajuda, te dá uma mão, né? Certo. Então hoje eu trabalho com cura e libertação. A maioria das minhas ministrações é sobre cura da alma. Sim. A maioria das ministrações é quebrando as forças do diabo. Né? Porque a Bíblia diz que nós viemos aqui justamente para desfazer as obras do diabo. Essa é a ordenança nossa de ministros. Né? A Bíblia diz que nós temos poder de pisar serpentes e escorpiões e enfraquecer toda a força do maligno. Então nós temos essa ordenança, nós temos essa autoridade espiritual. A questão é, pastor, cada um tem um chamado. Eu não posso obrigar uma pessoa a fazer algo que não é do chamado dela. Sim. Certo? Se nós formos ver na parte de guerra, vamos lá no tempo medieval,
Os que vão na frente, normalmente, é os que estão com escudo, estão com lanças, estão com cavalos, estão com espadas. Os que estão lá atrás, eles estão com aquelas catapultas, estão com as flechas, com fogo na ponta. Então, cada soldado tem sua posição. A sua habilidade. Exatamente. Então, eu não posso cobrar, um líder não pode cobrar do seu liderado, né, ou de alguém que ele está instruindo, a mesma função que ele faz. Sim. Ele tem que primeiro entender, discernir qual é a dele, e saber qual posição que ele pode colocar aquela pessoa para trabalhar, né? E assim, lógico, se eu trabalho com cura e libertação, aquela pessoa que vai chegar até mim, com certeza, ela tendo o antídoto que eu tenho, que é o que Paulo diz, com o antídoto que eu recebi, eu vou curar as pessoas, eu vou usar eles, ela também vai ter propriedade para curar outras pessoas. Sim. É a árvore gerando frutos. Sim. Entendeu? Lógico, uns mais maduros, outros mais verdes, mas está gerando frutos, né? Tudo com o seu tempo. Então, o trabalho de cura e libertação, na minha vida, começou no tempo do quarto escuro. Sim, no tempo da depressão, aonde eu já tinha mais de 20 anos de evangelho, e eu fiz a Deus o que eu nunca tinha feito na minha vida. Sempre jejuei, sempre orei, sempre fui meditador na palavra de Deus, sempre fui examinador, mas eu fiz algo que eu nunca fiz. Eu fui fazer aqueles propósitos de jejum de Daniel, fui fazer o propósito de 40 dias, de 40 noites. E você fez? Fiz. 40 dias. E eu perdi 12 quilos. Eu lembro que você parecia um passarinho, de tão magro que você era. Ô Maurício, mas vem cá, você fez o jejum de 40 dias? Sim, bebendo água e comendo lanche só para poder me alimentar. Rapaz, mas as pessoas quando fazem o jejum de 40 dias, eles se separam. Mas eu não me separei, porque eu trabalhava. E não te dava tontura, esses negócios, fraqueza? Não dava. É como 40 dias. Como o Espírito Santo trabalha, né? Rapaz. Como o Espírito Santo trabalha. Eu aprendi a beber muita água, e aprendi a comer frutas e legumes e pão, né, para poder sustentar. Mas nesses 40 dias você comia frutas e legumes? Para não ficar tonto, né? Sim, tem que ser sábio, né? Porque nós somos templo do Espírito Santo. Tá bom. Não sou Jesus, né? Eu pensei que você era Jesus. Não sou. Sou imitador dele. Representante do reino do céu, sacerdote real. Você teve umas experiências, depois desse jejum de 40 dias, aí você teve umas experiências boas, assim, experiências legais. Experiências. Expulsar demônios. Experiências fortes. Experiências marcantes, que nunca vai sair na minha vida. Por exemplo, compartilha com a gente. Quando eu comecei a fazer o jejum, no terceiro dia, eu congregava na Assembleia do Madureira, no Brás, trabalhava junto com o pastor Márcio Farias, né? Ajudava ele, auxiliava ele na segunda de primeira. Sim. Um homem de Deus, muito abençoado, sinto muita saudade dele. Hoje ele está em Atlanta, na minha SBN lá, dirigindo a igreja lá. Um homem pentecostal, cheio da autoridade de Deus, cheio da palavra. E eu fui buscar alguns jovens para poder levar ele para os cultos, né? Porque aquilo que você está vendo que está fazendo bem para você, você quer transmitir para as pessoas, seus amigos. Evangelizando. Evangelizando. E nessa época eu não tinha carro mais, né? Eu tinha passado pela segunda separação, onde eu perdi tudo. Eu tinha dinheiro, tinha dígitos nas contas, mas eu não tinha desejo de ir no McDonald's de comprar um lanche. Eu não tinha desejo de assistir um filme. A ponto que, para mim assistir um filme, eu tive que 3 irmãos ir comigo para assistir o Quarto de Guerra. Eu só chorava. Eu só chorava. Foi o único filme que eu assisti na época da minha depressão. E foi guerra nesse quarto. Foi guerra. Deus falou muito comigo. Amém. Então, levando esse jovem, veio uma senhora que era do lado da esquerda não PT, tá? Esquerda, a gente entende que está falando espiritual, né? Que trabalhava na parte do candomblé, espiritismo. Do espiritismo mais pesado. Sim. Fazia trabalhos, né? Ela é ex-mãe de santo, 52 anos, cavalo do diabo ela foi, e ela veio afrontar. E eu tinha acabado de ouvir o testemunho da Fabiana Anastácio, é um testemunho de 18 minutos, que ela conta como o diabo veio oferecer para ela glamour. Sim. E ela falava no testemunho no final. Aqui, Fabiana Anastácio. Hoje ela dorme no Senhor, ela morreu de Covid, é uma negrona cheia de Deus. Escuta o testemunho dela. Cantora, pentecostal, né? Procura que vocês vão gostar. Fabiana Anastácio, o testemunho dela. Vai edificar muito a vida de vocês. Então ela mostrou a identidade dela ali. Sim. E o demônio vinha falar com ela falava assim, ele já esmagou a sua cabeça, e mandava o demônio sair. Você está falando de quem? Do testemunho da Fabiana Anastácio. E eu aprendi aquilo. E quando essa mulher... Essa expressão, né? Essa arma aí de guerra. Amém. E aí quando eu fui buscar esse rapaz que eu tinha marcado o encontro com ele no mercadinho, o irmão dele veio junto. O irmão dele é do TJ, né? Sim.
E aí ela perguntou, essa moça estava com uma sacola de cigarro, uma sacola de cerveja na mão, né, 2 sacolas, e perguntou para o rapaz, quem é o seu Deus? Sim. Aí ele falou assim, o meu Deus é o Deus Jeová. Aí ela olhou para ele e falou, esse eu não conheço. Uhum. E olhou para mim, eu já tinha entendido o que estava acontecendo, né? Aí ela olhou para mim, quem é o seu Deus? Aí eu falei para ela assim, meu Deus já esmagou a sua cabeça. Amém. Alabacaia mandarabacé. Mas eu faço agora uma prova contra você. Se eu for na igreja te levar e você não for liberto, eu sirvo aos seus demônios. Uhum. Aí ela andou para trás, se manifestou, falou que era bom para girar a rainha, que aquela mulher estava 52 anos debaixo como cavalo dela, né? E ela saiu. E o rapaz chegou, pegamos o carro. Cheguei até ela estava na esquina, eu falei, tá de pé o confronto? Ela falou, ela se manifestou de novo e falou, você pensa que você é quem? Eu falei, eu não sou ninguém, mas você afrontou a Deus, não a mim. Você não perguntou quem sou eu, você perguntou quem é o seu Deus. Assim como Jezabel e Acabe fez para Elias. Então eu vou te apresentar o meu Deus. Aleluia. Amém. E aquela mulher entrou no carro. Eu saí daqui de Cumbica para levá-la para o Brás. No meio da rodovia, eu tive que começar a expulsar demônio. Eu parei o carro, pedi para o rapaz levar e fui para trás. Quando eu cheguei na igreja, com ela, já estava exausto, cansado de tanto expulsar demônio, suado. Né? Suado que só, parecia um cuscuz na panela, né? Mas cansado de voz também. E chegamos lá, eu apresentei o pastor falou, Deus tem algo com você através dessa mulher, tem algo que Deus vai derramar. E eu trabalhei com um processo de libertação na vida dela, lá no Brás, e depois eu fiz 9 semanas de campanha dentro da casa dessa mulher. E dentro da casa dessa mulher, Deus trouxe para mim meninos que vendiam droga, meninas que se vendiam para poder usar droga, líderes de PCC, mulher de líderes de PCC, do PCC, né? Todos se converteram na casa dela. Quem cantava hino da harpa era eu, quem orava era eu, quem pregava era eu, quem expulsava o demônio, tudo eu. Não tinha obreiro, não tinha ninguém. E aí Deus foi começando a mostrar às pessoas, eu conheci irmãos de outras igrejas que vinham, vem me ajudar, eu pregava nas campanhas, nos lares, né? E aí vem me ajudar, eu pregava, falava, vem na minha campanha também. Só que eles não sabiam que era o Davi no meio de todo o exército exército do Filisteu. Eles não viam que era, eles não sabiam. Era uma guerra. Eles não sabiam que eu estava sozinho na guerra. E aqui eu digo uma coisa para vocês que estão me ouvindo. Deus não precisa de um exército para derrubar o inimigo. Deus precisa apenas de um verdadeiro soldado que esteja em posição. Amém. Assim como Davi também. Amém. Então eu estava sozinho como soldado ali, labutando a guerra do Senhor. Porque é a guerra por almas. Não era para mim. Eu não precisava de microfone, de púlpito, de igreja, de podcast. Não, era eu e Deus. Era o que Deus queria marcar com aquele povo, mostrar que, por mais que o inimigo falasse que ele era poderoso na vida deles, só que Deus mostrou que verdadeiramente o único Deus vivo, o Deus real, o Deus que faz todo joelho se dobrar e toda língua confessar, é só o nosso Senhor Jesus Cristo. E houve curas nessas reuniões? Um dos meninos do PCC era cadeirante, e Deus usou a minha vida para isso, Deus me distribuiu dons. Antes disso, só para complementar, na penúltima semana, né, que era todas as quartas-feiras, Deus trouxe uma senhora que era ex-bruxa, que era do Amazonas. Ela veio fazer campanhas aqui em São Paulo e Deus deu para ela o meu endereço. Porque Deus ainda revela endereço e nome para as pessoas, assim como revelou para Barnabé onde Saulo estava. Deus ainda revela. E ela chegou para minha mãe, eu morava na casa da minha mãe, no fundo da casa da minha mãe, nessa época, e ela falou assim, aqui que mora o pastor Douglas? Aí minha mãe falou, não, ele não é o pastor não, mas o nome dele é Douglas. Quando eu vi ela no portão, eu fui cumprimentá-la, nós entramos em mistério, e ela falou assim, Deus me trouxe aqui, porque eu tenho algo para entregar para você que está comigo. E nós conversando, ela falou, eu sou ex-bruxa do alto escalão na Amazônia, hoje eu sou pastora missionária. E eu levei ela para essa campanha. Quando eu levei essa campanha, eu dei a oportunidade para ela ministrar a palavra de Deus, e ela viu tudo o que estava acontecendo, e aí ela falou para mim, coloca a mão nas costas desse rapaz que está cadeirante. Eu coloquei a mão, ele gritava, ele falava, tá queimando, e ele não sentia nada. E ele era do PCC. Era do PCC. Hoje, infelizmente, ele está guardado, está preso, né? Porque ele não se arrependeu. E Deus falou, se você vier para meus caminhos, eu faço você andar novamente. Ele não mexia nada de baixo, ele foi preso roubando um carro aqui na fábrica Carina. Né? Foi pego numa fuga aí.
E o filho dessa senhora que era da esquerda, né, que era mãe de santo, ele teve algumas convulsões, tomou tiro, estava amarrado, usando fraldas inconscientemente. E nesse dia que Deus derramou essa unção de autoridade, de curas e maravilhas sobre a minha vida, esse rapaz andou. Sim. Deus libertou muitas pessoas, eu via pessoas vomitando naquela casa, era um quarto e um banheiro aberto, né? Líderes de PCC, mulheres líderes de PCC liberta, o filho dela que estava em convulsão, estava amarrado inconsciente, acordou, falou, mãe, me tira daqui, que vergonha, eu tô de fralda, ficou consciente, ficou de pé, saiu andando, Deus mostrou o poder dele, Deus mostrou o que ele pode fazer, através do quê? Da unção dele, da presença dele. Mas você estava com depressão nessa época? Ainda estava com depressão. E fazendo a obra? E você vê como é que é as coisas? Como é que a gente faz? Como é que explica a Deus a respeito disso? Como é que a gente explica a gente passando um processo e Deus usando a gente como vaso de honra? É porque a Bíblia diz, pastor, que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Amém. Então eu estava fragilizado. E quanto mais fragilizado eu me sentia, mais abandonado, mais largado, zero à esquerda, rejeitado, foi quando Deus falou, peraí, esse vaso aqui tá perfeito para que eu derrame, né, a unção. Né? E eu costumo dizer que eu não sou um vaso cheio, porque a Bíblia me ensina que o vaso não precisa estar cheio para transbordar na vida dos outros, a ponto que o vaso da viúva pobre, né, que onde Elias foi orar, ele só tinha um pouquinho de azeite. Ele só é necessário você ter um pouco de fé, um pouco de azeite, um pouco da presença, que você consegue fazer transbordar os outros vasos. E quando você transborda os outros, o seu transborda. Amém. Né? É o que Deus me ensinou. Amém. Hoje essa mulher está na igreja, infelizmente o filho dela faleceu, né, porque ela teve uma recaída, depois voltou para a igreja. Né, o menino do PCC foi preso, mas Deus libertou tanta gente ali. Hoje, quando eu vou na casa da minha mãe aqui na Vila Isabel, que hoje eu não moro mais aqui, as pessoas têm um respeito, sabe de onde veio, sabe o que é, não é mais taxado como crente maluco, não. Hoje em dia eles me respeitam. Eu não sou pastor, como eu disse, mas eu sou representado ali como pastor, como uma presença de Deus. Eles às vezes vêm para mim e falam, eu quero mudar de vida, faz uma oração por mim. Ah, tal pessoa, você precisa orar por tal pessoa. Eu falei, e você? Não precisa de oração também? Vamos lá. Né? Então a gente tem que estar disponível ao reino de Deus. Nós temos que romper o nosso luto, pastor. Romper o nosso luto. Amém. Saber que a obra é muito mais importante do que as nossas dores. Rapaz. Ô Maurício, e essa experiência aí, quando você trabalhava lá com a van, e você tinha uma forma de falar que aquele lugarzinho lá era de Jesus, conta essa experiência aí que você teve. Nessa mesma época de depressão, tudo aconteceu de uma vez só, é uma onda. Né? Tudo na época que você... Tudo na mesma época. Que você fez o jejum? Foram 5 anos de profundidade. Sabe? Só faltou flutuar. Não, isso daí eu não acredito, não. Eu já vi demônios fazer pessoas flutuarem, mas eu não acredito, não. Meu, né, no caso. Sim. Eu nunca vi, né? Talvez você já tomou menos daí. Eu prefiro o poder de Deus libertando do que essas coisas que não vai edificar. Não vai edificar as pessoas. E Felipe? Felipe foi trasladado. Ele foi do lado para o outro. Você vê como é que é. Quando Deus quer, ele faz, né, Barão? Mas eu estou dizendo, mas ali teve um propósito. Ali teve um propósito, saiu do lado da carruagem do eunuco para poder evangelizar e batizar o homem. Ali teve um propósito, né? Mas eu digo assim, hoje em dia isso daí eu vejo muitas coisas que eu já vi em vídeos que não edificam as pessoas. Parece que a pessoa é um semideus, passa a ser idolatrada. E eu não gosto. A glória é para Deus. Se torna um espetáculo. Exatamente. A glória é para Deus. Eu sei o que Deus faz, eu conheço o poder de Deus. Se Deus quiser fazer, ele vai fazer, mas tem que ter um propósito. O propósito é ganhar almas. O propósito é regenerar as vidas. O propósito é restaurar, trazer um direcionamento, destravar a vida das pessoas. Para quê? Para elas voarem aí? Não, para elas ficarem mais próximas de Deus. Ser íntimos de Deus. Nós falamos de Lucas 15 ou 16, me falha a memória agora, de o filho pródigo. O propósito é Deus trazer os filhos para próximo. Né? Para pronto que Jesus falou que todos aqueles que o Pai me deu, eu não lançarei nenhum fora. Né? Se Jesus não lança, imagina nós homens, né? Não podemos lançar. Não podemos. Né? Então, voltando a falar a respeito disso, nessa mesma época, nessa onda, eu trabalhava numa empresa em Osasco, né, com coleta de resíduo infectante, e eu era motorista, mas também ajudava os meninos. E eu chegava todo dia de manhã, 3.000 funcionários, dava paz do Senhor para cada um. Todo mundo me conhecia como crente doido. Fanático. Exatamente. Como fanático. Mas eu não era, vai para a igreja, se não for para a igreja, vai para o inferno. Não. A Bíblia diz que eu sou réu, não sou juiz.
Quem tem que julgar é Deus. Sim. Eu tenho que só trazer a luz. Acabou. Sim. A luz que está em mim tem que iluminar as trevas que estão na pessoa e ela vê que ela está errada e eu preciso seguir um caminho certo. Se deu certo na vida dele, pode dar na minha também. Né? E você falar a paz de Deus, a paz do Senhor, isso incomoda muita gente. Muitas não sabiam nem responder. Incomoda. Exatamente. Incomoda os principados e as potestades que operam nas regiões celestiais. Mas como todos nós somos criatura de Deus, sim, e em livro de João, segundo livro de Pedro, 2 Pedro diz que aqueles que é de Deus ouvem a minha voz, sim, porque as minhas ovelhas conhecem a minha voz, sim, então a gente entende o quê? Que quando você cumprimenta, você está transmitindo o que está em você. Sim. Se nós somos profetas, e a palavra tem poder, tanto para o bem quanto para o mal, então por que não profetizarmos o bem? Ah, mas ele não é crente, não interessa. Não interessa. Eu trabalho hoje com aplicativo, as pessoas, eu chego no final da rota, eu falo para elas assim, ó, chegamos em paz, graças a Deus. Sim. Tem um dia próspero em nome de Jesus. Eu falo para todos os meus clientes. Sim. Né? Ah, muito obrigado, amém. Outros não sabem mesmo, amém, para nós todos, né? Não sabe, mas elas entenderam que estão recebendo algo bom. Sim. Entendeu? Outras falam assim, nossa, você é cristão? Porque às vezes eu deixo no louvor, às vezes não. Sim. Eu deixo na Alfa FM, porque é uma rádio eclética que todo mundo ouve, né? Sim. Para não ferir, que tem pessoas que não gostam também, tem que ter sabedoria, mas elas percebem pelo ambiente, elas percebem pelo clima, pela área espiritual que é leve, né? Sim. E outra, aí entra... O ambiente. Exatamente, é onde eu disse para o senhor, né? Eu, quando trabalhava nessa empresa, eu trabalhava com a van e com caminhão, e a van cabe 2 ajudantes, e aí quando eu ia com o sol, eu falava assim, não coloca nem o celular nesse banco do meio. Nós tínhamos um computador que andávamos, né? Que era um Gaudí. Sim. Não coloca nem o computador aqui, porque mas o banco da van é um banco só. É um do motorista e um para 2 passageiros. É separado. Separado do motorista só. Mas aí você separava o meio? Não, o meio normalmente colocava a prancheta, colocava o Gaudí, que era o computador que dava baixa, colocava blusa, uniforme, alguma coisa massa. Cabia 3 pessoas, cabe 3 pessoas na van, mas você não deixava... Normalmente era um ajudante só, que ia comigo. Então sobrava sempre lugar. Se fosse para dar carona para alguém? Dava, sem problema algum. Mas eu tinha o hábito de dizer assim, ó, aqui você não coloca nada, porque aqui é o lugar de Jesus. As pessoas até brincavam, eu não vou trabalhar com Douglas não, porque o Douglas lá tem um lugar que é de Jesus. Sim. Né? E parece... Ficava brincando, tirando sarro de você. As pessoas tiravam sarro. Sim. Só que eles não entendem que quando nós convidamos o Senhor para estar conosco nos lugares, Ele está. Então você tem um hábito de poder estar convidando o Senhor em tudo que você faz. Amém. Porque Ele vai estar com você. Você pode não ver, pode não sentir, mas os demônios sabem que Ele tomou aquele lugar. Né? E aí, certa feita, um jovem que eu evangelizava, ele caiu possesso e me chamaram. Douglas, você está onde? E eu estava descarregando o carro para lavar e ir embora. Acabávamos muito cedo, serviço 2h30 da tarde, acabávamos, era lavou, acabou. Mas a pessoa estava possessa onde? Na empresa? A pessoa saiu correndo do caminhão possessa, foi correndo até a plenitude do trono de Deus, que é o pastor Agenor Duque, lá no Brás, né? Porque eu escutava muita rádio da plenitude do trono de Deus, né? Eu tinha uma tia que era de lá, pastora de lá, que é falecida, né? Cleide Pontes, Deus o tenha ela. E aí ele chegou lá, se manifestou. E aí ligaram para o fiscal, ele não trabalhava comigo, né? Não sei o que, o Rafael se manifestou, e eu era conhecido como crente doido, né? Sabe, o diabo, vamos ver agora se verdadeiramente é tudo isso, né? Não sei o que. Tá, levaram esse jovem para lá, onde eu estava. 3.000 funcionários olhando. Quando esse jovem chegou, o meu ajudante não era cristão, era católico, respeitava, escutava louvor comigo, cantava louvor comigo, né? Não era desviado? Não, era católico mesmo, né? Participava e tudo, eu respeito todos eles, né? Para mim não há denominação de placa. Deus permite muitas placas de igreja, denominações, porque no grande dia ele vai falar, por que você não foi na Assembleia? É muito rígida, então vai na Renascer. Eu não gosto, então vai na Reciclar. Eu também não gosto, então vai na Deus. Então não vai ter desculpa para você no final, no último dia, não vai ter desculpa. Deus abriu várias portas, umas permite umas coisas, outras permite outras, então você vai se adequar onde você, mas vai buscar Deus. E quando esse jovem sentou do lado do carro e colocaram ele na van, o demônio se manifestou. E o demônio falou, eu não posso sentar aqui porque é o lugar do homem lá de cima. Eita, o rapaz católico e o fiscal ficou com os olhos desse tamanho. Ninguém falou nada pro demônio? Não. Que aquele lugar era... Só o meu ajudante sabia que eu não deixava colocar nada. Entendeu? E aí ficava zoando. E aí quando ele viu, meu Deus. E aí quando ele sentou, ele se manifestou. Foram 3 horas de libertação. No cantinho que você falou que esse cantinho é de Jesus, o bicho se manifestou. Exatamente. E se você consagrar o seu lar, sua casa, consagrar os seus altares, fizer altares a Deus, assim como Jacó fez um altar quando viu a escada subindo e descendo, Deus permanece lá.
Não é que ele fique lá, mas ele permanece quando você está. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor do que os temem e os livram. Então, amém, quando acampam é porque ele faz moradia naquele lugar onde você está. Acampar é você fazer um acampamento ali, tipo, vamos passar a noite aqui. Então, eles ficam ali até o momento que você estiver. Quando você sai, ele te desarma o acampamento e vai para onde você vai também. Então, foi 3 horas de manifestação. Eu lembrei que teve um jovem que quis filmar lá de fora. Eu falei para ele, se você filmar, o demônio está aqui, eu vou mandar aí, porque isso daqui não é brincadeira, isso daqui é poder de Deus. E foram 3 horas, e veio outros irmãos, e Deus fez com que aquele demônio, muitos não gostam, não acreditam, não permitem o demônio falar, mas temos algumas bases bíblicas para isso, e o demônio falava o que fazia na vida daqueles irmãos, eles pegavam aquela ira santa de Deus, e agora a ira do diabo contra o diabo, né, para poder expulsar o demônio, e assim que eles oravam, repreendendo aquilo, que o demônio estava agindo na família deles, automaticamente o demônio era expulso e o telefone deles tocava avisando que tinha acontecido algo sobrenatural. Eu lembro que um dos jovens, o Renato, da Congregação Cristã do Brasil, um grande amigo meu, ex-líder do PCC também, consagrado, né, saiu do crime, indo para a igreja, né, para a congregação, uma bênção ele, e ele falou, o demônio falou assim, eu coloquei hernia umbilical no seu filho, e falou o nome do filho, Gabriel. Ele começou a falar em línguas repartidas de fogo, fez aquela ira santa. Quando ele colocou a mão, sai em nome de Jesus, em seguida o telefone dele ligou, a mulher dele falou, amor, o Gabriel vomitou aqui, não sei o que. Ele entendeu que Deus estava agindo. O demônio revelou, o Renan está na Cracolândia, foi eu coloquei. O irmão também começou a falar, sabe, foi cheio da ira de Deus, contra as obras do diabo, e desfez, e aí ligaram, vem buscar seu filho foi preso, está na cadeia. O filho dele ficou guardado um tempo, né, mas Deus tirou ele da Cracolândia e colocou na cadeia. E hoje o filho dele é musicista na igreja dele, toca teclado. Deus faz, Deus trabalha através da libertação. Então eu tive muitas experiências com a libertação. E esse jovem foi liberto, passou a trabalhar comigo 3 meses, todos os dias eu orava com ele, e todos os dias o demônio queria se manifestar, nós quebrávamos a força do diabo. Hoje esse jovem é cheio de Espírito Santo, é o Rafael Torres, né? Ele é obreiro na casa de Deus, ministro da palavra de Deus, e tem dom de cura e libertação, porque Deus transferiu a unção para ele, de cura e libertação, cheio de Deus. Esse menino não tinha um filho só, o diabo já tinha levado 3 filhos dele, quando ia gerar, morria, né? E eu fui na casa dele um dia, e quando eu fui, ele se manifestou. Lá de baixo, ele morava naquelas casas lá de baixo, Carapicuíba. E aí, quando ele se manifestou, nós entramos lá e fizemos um trabalho com eu, o Pai e o Filho e o Espírito Santo de Deus. Fizemos o trabalho. O demônio revelou onde estava trabalhando, libertou ele do cigarro, da bebida, né? Libertou a mulher dele do cigarro, e hoje ele tem 3 filhos homens. Quer dizer, restituiu. Amém. Deus é especialista em recomeços. Recomeçou na vida dele de novo. Um dia eu estava no Brás, orando, e ele falou, vim te visitar, me abraçou quando nós dobramos o joelho. Ele começou a falar em mistério, eu fiquei chorando, porque eu vi que Deus verdadeiramente transformou a vida dele. Não tem espírito maior que possa estar com você do que o Espírito Santo de Deus. De todos os espíritos, o Espírito Santo é o maior. Temos que ter comunhão com ele. Nós somos a morada dele, a casa dele. Então vamos adornar nossa casa para que ele tenha prazer de viver conosco. Amém. Rapaz, Maurício, a gente está falando dessas experiências suas aí que você teve com Deus e tem com Deus até hoje. Quando você se converteu, quando que você começou a falar em línguas? Você foi batizado no Espírito Santo? Sim. Quando assim que você se converteu? Ou como foi? Conta a história. A verdade é o seguinte, quando eu me batizei, eu tinha 19 anos. Sim. E foi em junho. Eu fui batizado um mês depois no Espírito Santo. Sim. Eu era muito ansioso. Sim. Né? Era ansioso. Sim. Hoje eu consigo dominar o velho Adão. Amém. Né? A gente coloca aí na paciência aí. Tá. Então, eu era muito ansioso. Então, na igreja, a Assembleia de Deus, e ficava, dá glória, a gente ficava, glória, 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 lá, mas não nada, não acontecia nada, pastor, não acontecia nada. Mas, o pessoal fala para repetir. Dá glória a Deus. Você ficava, glória, 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 até enrolar a língua, mas ainda acontecia nada. Gargareira. Exatamente, parece aquelas mulheres árabes, né? Então, eu era muito ansioso. E lá, os usos e costumes era a camisa até aqui,
e calça, não podia mais nada. Bermuda era pecado, camiseta era pecado, televisão era pecado, tudo era pecado. Sim. O jugo do homem, né? A doutrina do homem, né? A ignorância do homem, né? Sim, tudo mundo paletó e gravata. Exatamente. Né? Então, aí eu buscava Deus, eu ia nas campanhas dos lares, via os jovens sendo usados, profecia, revelação, cura em línguas. Eu achava tudo muito lindo. Né? Inclusive, eu lembro até hoje o primeiro hino que verdadeiramente eu senti a presença de Deus. Você lembra? Lembro. Qual? Um corinho da harpa. Tá. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Eu fiquei todo arrepiado, eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Aí eu entendi que o quê? Que o Espírito Santo estava querendo trabalhar em mim. Um dia de madrugada, eu só sabia orar e jejuar, não sabia ler Bíblia, né? Novo convertido, por isso que a Bíblia diz crescer na graça e no conhecimento, né? Por quê? Porque é uma balança, então o novo convertido não cresce no conhecimento, o novo convertido cresce na graça primeiro, jejum, em oração, em busca, né? Entrega. E aí um dia de madrugada, Deus me batizou no Espírito Santo, eu estava na beliche dormindo em cima, meu irmão embaixo, e eu acordei, eu já estava sem camiseta, estava sem calça, só com a sunguinha, né? E falando em línguas. Eu falei, mas vem cá, mas não era para usar camiseta, mas não é a doutrina, né? Assim. E aí Deus quebrou paradigmas. Mostrou, eu ajo quando eu quero, da forma que eu quero. Eu estava dormindo. E aí eu retive. Você foi batizado dormindo? Dormindo. Acordei falando línguas. Eu lembro um calor, um fogo queimando, ardendo no meu rosto, e falando em línguas, só que aí eu tive medo. Porque eu falava as mesmas línguas que um amigo meu, que um grande amigo meu, o pastor Fábio, falava. Né? E aí eu retive. Aí você achava que você estava repetindo, exatamente. Aí eu retive o dom. Né? A Bíblia diz, né? Que mas às vezes a gente fala mesmo igual, algumas palavras iguais, né? Mas eu fiquei com medo, né? Eu tive temor. Travou você. Aí travou. Eu falei, não, peraí. Aí eu retive o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que quando a gente retém o Espírito Santo, ele não trabalha. Então o Espírito é sujeito ao profeta. Não o profeta é sujeito ao Espírito. Né? Então aí eu retive. Aí eu me afastei de Deus. Né? Depois, quando eu fui convidado para ir numa igreja, inclusive na CBI, pela jovem Priscila, né? Eu fui convidado lá, assistir um culto lá. Aí, quando estava cantando o hino do Davi Sasser, Deus de aliança, Deus de promessas, eu comecei a cantar, levantei as mãos, me quebrantei, toma uma língua estranha. Aí ela olhou para mim e falou assim, mas que sem vergonha, você é batizado e está fora daí. Você está fazendo o quê? Eu estou na igreja querendo ser batizado e você é batizado e está fora? Aí eu segurei e falei, meu Deus, eu não posso. Eu não sou digno, mas eu vou fazer uma prova com o Senhor. Se for verdadeiramente o seu batismo de línguas repartidas de fogo, como diz em Atos 2, então quando eu falar, outras pessoas também venham sentir a testificação do Espírito Santo. E aí pronto. E aí eu sou o pavio que fumega. Então vou assoprando ele. Agora ninguém te segura. Não, eu tenho totalmente liberdade do Espírito Santo. Eu pulo, eu rodo, eu falo em línguas, mas tudo com discernimento de espírito. Eu sei tudo que eu estou fazendo. Se Deus manda fazer sapatear, eu sei por quê. Deus está mostrando onde ele está entrando. Se Deus manda falar em língua, é porque ele está mostrando alguma coisa para mim poder fazer cura. Eu tenho discernimento. Então, por mais que eu fale, eu tenho esse hábito de falar em línguas e partir for mais alto, com um tom mais elevado, né? Mas Deus está me mostrando muita coisa ali, e aí eu vou trabalhar em cima daquilo. Eu trabalho em cima da intercessão. A igreja que nós congregamos hoje, que nós auxiliamos os pastores, né, os irmãos, Comunidade Restaurando Vidas, aqui no Jardim Cumbica mesmo, pastor Roberto e pastora Kelly, no momento da adoração, os ministros levantam para interceder pelas pessoas. Né? Então nós trabalhamos. De mãos mesmo? Sim, botamos a mão nas pessoas e deixa Deus trabalhar. Igual, na hora do louvor? Na hora do louvor. Na hora do louvor. Então quer dizer que Moisés, Josué lá embaixo guerreando, Arão e Ura aqui, ó. Intercessão, adoração e proclamação. Né? Então a gente vai para cima. É uma base que a gente tem, né? Aí tem movimentos, às vezes estende um pouco mais o culto, não há problema. Deus trabalhando, edificando, mudando vidas, não há problema. Tudo que é para a edificação da igreja, não há problemas. Né? E as pessoas voltam, são libertas, outras caem manifestadas. Então
tem o trabalhar de Deus ali, né? Então a gente tem essa liberdade, né? Tudo com ordem, com decência, né? Como o senhor falou sobre profetada, a gente toma muito cuidado. Como eu tenho espírito de discernimento, eu fico muito atento, até mesmo na palavra, quando alguém prega, a gente fica atento para ver se não está saindo fora, se não está falando dele mesmo. Eu mesmo, como pregador, já me arrependi muitas das vezes de ter falado algumas coisas, e eu falo isso no altar. Eu peço perdão quando eu tenho outra oportunidade. Irmãos, me perdoam, porque eu falei isso para vocês, mas não era assim, o negócio é assim, assim, assim. Isso é uma humildade, não de me humilhar, mas de reconhecer que eu estou em aperfeiçoamento. Ezequiel 47 diz que o profeta foi levado a um ribeiro e ele andava. Então, as águas elas vão subindo no corpo. Então, possa ser que tenha alguns momentos que se ela chegar na minha cintura e for muito forte o balanço da onda, eu tenho que voltar de novo. Então, não há problema você retroceder para poder entender melhor, para fazer com sabedoria, para edificar as almas, entendeu? Esse é muito bom. Mas quando você fala que você falava de você, mas não é a gente não deve falar a verdade, falar de nós, do nosso testemunho, né? Sim, aí é o testemunho, mas quando eu digo falo de mim, é onde entra as profetadas. Eu sei da sua vida, eu sei algo que está acontecendo na sua vida, quando eu tenho a oportunidade de sair falando. Um ser natural. Não, exatamente. Entendeu? Eu falo da carne. Eu falo do que eu já sei de um sentimento, sei de um problema que você está passando e vou lá. Aí você aproveita o gancho. Entendeu? É dizendo que é Deus. E aí tem que tomar cuidado, porque a Bíblia diz que ai daquele que acrescenta uma vírgula ou tira um tio da minha palavra. Né? Então a gente tem que tomar cuidado. A palavra ela traz vida, mas a palavra também ela traz morte. A Bíblia diz que a palavra encontra o seu alvo. Ela tem um alvo. Você pode ver que palavras duras, elas machucam as pessoas. Tem uma intenção. Elas quando matam. Entendeu? Sai com um propósito. E aí onde eu falei sobre a intensidade da bondade e da maldade do coração do homem. Então a gente tem que tomar cuidado, né? A Bíblia diz que nós temos que ser tardio em falar. E eu falo muito, né? Mas temos que ser tardio em falar, temos que saber o que vamos falar para acrescentar vidas. Hoje eu trabalho com aplicativos. 6 anos no aplicativo. E Deus me deu muitas experiências com muitas pessoas no aplicativo. Já repreendi muita obra do diabo ali. Deus já mudou muita vida ali. Muito laço. Sim, Deus já curou muita gente ali, entendeu? Já levou muita gente para Jesus. Eu tenho um testemunho, nós não conversamos sobre isso, mas eu peguei uma moça que ela era meretriz, né, 19 anos de idade, ela veio no Nordeste, estava prestando serviço numa boate muito famosa em São Paulo, não vou falar o nome nem nada, mas quando eu fui buscar ela na casa do cliente, eu vi aquela moça do cabelão grande, magrinha, de roupinha colegial, sabe? Aí eu vi ela beijando o rapaz, falei, só pode ser meretriz. Tá bom. Entrou no carro, quando ela entrou no carro, ela falou assim, o nome dela estava como Maria, no aplicativo, né? E aí quando ela entrou no carro, eu falei, oi, boa noite, Maria, tudo bom? Aí a hora que eu abri o aplicativo, eu vi o nome da casa noturna muito famosa. Eu falei, minha meretriz. Aí ela falou, moço, vamos sair daqui porque eu tô com ranço desse homem. Aí eu falei, só isso daqui, pastor, misericórdia. Eu não precisei falar de Jesus, não precisei falar nada. Só falei misericórdia, porque até o linguajar do crente estremece o inferno. Aquela moça olhou para mim e falou assim, graças a Deus, um homem de Deus que não vai ficar me bulinando. Ela falou desse jeito, né? Me bulinando no carro. E ali eu fui conversando com ela, falando de Jesus, escutei a história dela. Ela de 5 netas, de 7 netas, 5 foram abusadas pelo avô, e as 5 que foram abusadas são meretrizes, foram para a vida. Né? E aí eu conversando com ela, aí no final da conversa, quando eu cheguei lá, ela falou, não me deixa aqui, me deixa lá na frente do meu flat, que eu vou tomar banho, essas coisas, e eu fiquei 2 horas ainda conversando com ela com o aplicativo desligado, falando de Jesus para ela. Deus revelou algumas coisas e revelou o nome dela. Quando Deus falou assim, eu te trouxe aqui e disse que ia marcar um encontro com você nesta terra, quando revelou o nome dela, aquela menina desabou em choro e se reconciliou com Deus. Deus entregou profecias para ela que ela ia ser mãe, que ela ia ter uma família, que ela ia largar dessa vida. E eu falei, Luciana, pega todo o dinheiro que você ganhou aqui, vai ser uma marca para sua vida, então faça a sua vida longe, que Deus vai restituir sua vida. Deus é especialista em recomeços, Ele não vai te apontar. Deus lança os seus pecados no mar do esquecimento. Para que ninguém se lance. Quando alguém vai querer pescar, o diabo vai querer pescar naquele mar, Deus coloca a placa assim, aqui é proibido pescar.
porque está aqui, ó, pago já com o meu sangue. Aquela moça comprou a passagem na minha frente, e no outro dia, 7 horas da manhã, ela tirou foto entrando no avião, e quando ela chegou lá 10 horas da manhã no Pernambuco, ela tirou foto, e depois de um ano, ela foi e mandou mensagem para mim, ó, tô casando, a foto da minha filha aqui, ó. Amém. Deus muda as vidas, pastor. Amém. Glória a Deus. É por isso que eu disse, Deus precisa apenas de um guerreiro posicionado para fazer a obra. Não sou contra o evangelismo, sim, mas tem que estar preparado. Um só faz um estrondo terrível no inferno. Um só. Um só. Uma pessoa só. Então, nós, como agimos como líderes, eu não sou líder de igreja, mas tenho um espírito de liderança, nós temos que preparar as pessoas para os confrontos daí que vai vir. Né? Para os confrontos. E sabe qual é o maior testemunho? É a nossa vida. Amém. É como nós agimos, como nós falamos, como nós oramos. Eles observam tudo. Se você tem alguém na sua igreja, ou você admira alguém, passa a ver a conduta, o caráter dele, porque a fé vem das obras. Se não tiver obra, não adianta dizer que tem fé. Você tem que ter obras, então tem que ter frutos. A árvore é reconhecida pelo seu fruto. Sim. Tem que haver frutos, e tem que ser frutos dignos de glória. Amém. É o que a Bíblia diz. Amém, glória a Deus. Rapaz, a gente tem que encerrar Amém. O nosso podcast, senão a gente vai virar uma vigília aí. Fica bom. Aí fica bom. A gente tem Bíblia para isso, hein? Rapaz, eu tenho que agradecer a Deus, tá bom? Por você ter aceito aí o nosso convite. Amém, o prazer é meu, foi uma honra. Então eu gostaria que você fizesse as suas palavras finais aqui de agradecimento ao pessoal que está assistindo. Amém. Deixar as últimas palavras aí para eles. Amém. Irmãos, eu não sou perfeito, eu sou pequeno, sou servo, sei meu lugar, mas também sei o meu ministério Amém. Que eu tenho com Deus, sei a autoridade que Deus me deu, eu sei o impacto que eu causo nas pessoas, que causo no inferno. E quando você passa a entender a sua identidade, você passa a entender o seu ministério, o seu chamado, as coisas mudam. Não mudam só para melhor, porque as adversidades vão vir. Só que aí Deus vai te acalentando. Eu aprendi com o amor de Deus. Eu aprendi com o recomeço de Deus. Deus prometeu para mim que ia me dar uma esposa. E eu não queria mais, eu estava ferido. E Deus prometeu que em 21 dias ele ia cumprir essa promessa. E Deus apresentou minha esposa em 4 dias. Em 21 ele confirmou através da boca do irmão o nome dela, a aliança que Deus tinha. Hoje nós temos 6 anos de casado. Amém. A minha esposa é artesã, a minha esposa é ministra de louvor, a minha esposa fez a PEC, cuida de crianças na igreja, é ministra da palavra, é uma pessoa calma, sucinta, pesa as palavras, ela tem o canal dela, né? Eu não escolhi mais, a única coisa que eu pedi que fosse branquinha, do cabelo liso, foi uma petição, e Deus tem prazer de cumprir cada detalhe do que você pede para ele. Deus restaurou a minha vida sentimental, restaurou minha vida ministerial, né? E hoje ele está restaurando minha vida financeira, porque para Deus não há nada impossível de ser feito. Amém. A questão é posicionamento, né? Como antes eu escolhi como eu queria, hoje não. Hoje foi Deus que deu. Hoje eu louvo a Deus pela vida da minha esposa Roberta, eu tenho uma filha chamada Annelise, tenho uma enteada chamada Eduarda, e eu e minha casa servimos ao Senhor com amor. Amém. Fazemos o melhor para Deus. Amém. Somos usados e ousados para edificar as vidas, para mudar as vidas. Né? E nós não somos perfeitos, não somos o casal perfeito, mas toda vez que tem uma briga, uma discórdia, eu lembro do que Deus falou lá para mim lá atrás: vou eu te dar quem vai viver com você pro resto da sua vida. Então quer dizer que se eu separar eu vou morrer. É verdade, a gente tem que levar o pé da letra, né? Mas Deus é especialista em recomeços. Esteja preparado para recomeçar na sua vida. Fala: Deus, assim como você fez na vida do servo Douglas Maurício, o Senhor pode fazer na minha vida. Se tu és Deus na vida dele, seja Deus também de recomeço na minha vida. E você vai se surpreender com Deus. Não estou dizendo que você tem que ser beato de igreja, não estou dizendo que você tem que estar todo culto em igreja, não estou dizendo que você tem que ser fanático, religioso, apontar as pessoas, dizer que vai para o inferno. Não, porque quem convence o homem do pecado, do juízo, da justiça é o Espírito Santo de Deus. Só fale de Deus e dê um bom testemunho, entendeu? Porque senão a gente se torna chatos. A pessoa que foi cobrando demais se torna chato. Então deixa o Espírito Santo trabalhar.
Ele sabe como encontrar as pessoas. Ele sabe a forma exata de encontrar as pessoas. O que eu aconselho vocês, assim como eu fiz, busque a presença de Deus. Assim como Davi saiu da terra e foi buscar a Arca da Aliança em Obed-edom, na terra dos filisteus. Então, em nome de Jesus, vai buscar a presença de Deus. Se consagre, jejue, vá para a igreja com o coração quebrantado. Se você não pode, busca na sua casa, mas há uma importância você estar congregando em união com os irmãos, tomar a Santa Ceia, a importância de liberar o perdão. Libere o perdão para quem te feriu. Quebre essas alianças de alma, pessoas que falaram, pessoas que te acusaram, pessoas que falam até hoje contra você. A Bíblia diz, Jesus nos ensina que se a pessoa nos der um tapa, demos a outra face. Jesus diz que se o cara quer que você ande uma milha, ande 2 milhas. O que ele quis ensinar com isso? Não se preocupe com o que façam contra você. Perdoe. Por isso que a Bíblia diz, perdoe 70 vezes 7. Quantas vezes? Todos os dias, são 490 vezes. Libere perdão. A maior arma do adversário hoje, trabalhando com cura e libertação, é colocar rancor, colocar ódio, colocar mágoa no coração das pessoas. Contra pessoas, e a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, é contra as hostes espirituais que operam nas regiões celestiais. Você quebrando essa aliança, você que está namorando e cai em pecado, não faça isso, é uma aliança de alma. Você que fala mal do seu filho, é uma aliança de alma. Você está jogando, dando legalidade ao diabo trabalhar no coração deles, usar as suas palavras como maldição. Se você tem a boca que foi feita de Deus, pode ver, Deus falou para Adão dar nome, dominar a terra, não falou para dominar homens. Deus falou, dê nomes, eu estou te dando a minha criação, domine, dê nomes, fala como o que parece, isso aqui parece com elefante, isso parece com a girafa, essa planta. Adão era expert em zoologia, em biologia, em botânica. Deus pode aumentar o seu QI para que você fale palavras sábias, dê nome aos lugares. Então a sua casa é casa de bênção, no seu lar é casa de paz, no seu casamento é um casamento próspero, mesmo que você não esteja vivendo hoje isso, mesmo que não seja a sua realidade, mas comece a profetizar, porque o diabo vai dizer, ela tá, fale até você mesmo começar a acreditar. Amém. Até você acreditar que aquilo é uma verdade. A verdade liberta, a verdade transforma. A presença de Deus, ela enche o ambiente. Seja Amém. Você aquele que assopre pavio que fumega, para que não deixe apagar as lamparinas. A Bíblia diz que a lamparina é acesa e colocada no ponto mais alto da casa. Ela não é colocada debaixo da mesa. Por quê? Porque ela quer mostrar onde há as debilidades da casa. Aquela mulher, quando perdeu a dracma dentro de casa, ela teve que fazer uma faxina. Então, tenha uma retrospectiva com você mesmo. Venha você, então, somente pensar nas suas ações, o que você está falando, como você está agindo. De repente, você quer alguma coisa, mas você está agindo totalmente contra o que você está fazendo. Então seja você primeiramente impactado, transformado, regenerado, seja você tão somente convertido. Eu costumo dizer na igreja, eu faço todos os dias as minhas orações, eu aceito Jesus todos os dias. Pastor, todo dia eu aceito, sabe por quê? Porque eu erro todos os dias. Então eu tenho reconhecimento que eu preciso de Cristo todos os dias, porque o pecado vem, bate a porta, ele vem nos influenciar. Então quando nós temos Cristo, nós temos força, poder para resistir. Tiago 4,7 diz, sujeitai-vos, pois, à vontade de Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então nós temos que sujeitar à vontade de Deus. Resista as tentações do diabo e ele vai fugir de nós. Deus abençoe vocês, fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer ao pastor Sérgio, saudade da pastora Esther. Nós vamos estar mais vezes aqui na igreja com ele congregando. Amém. Né, para poder dar uns glória aqui, né, uns glória bem alto aqui, para ele mandar a gente calar a boca. Fogo aí. Jogar gasolina aqui. Expulsar os bichos. Em nome de Jesus, para Deus avivar, porque Deus tem um grande avivamento na igreja e primeiramente nós temos que ser avivados. Tudo que reverbera dentro da nossa casa, tudo que acontece dentro do nosso lar, nós transmitimos na igreja. Eu não posso ser tocha na igreja e ser maldição dentro de casa. Eu tenho que ser bênção em casa, para que quando chegar na igreja a gente seja incendiários. André Fernandes diz, seja um incendiário. Então primeiro quem tem que incendiar é a minha casa. Deus abençoe vocês, que toda sorte de bênção caia sobre vocês e toda força do inimigo seja enfraquecida sobre a vida de vocês. E não esqueçam, libere perdão 70 vezes 7. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Aqui, ó, 70 vezes 7. Aleluia, glória a Deus. Amém, amém, pessoal.
receberam aí a unção, receberam aí o fogo de Deus, foram visitados pelo Espírito Santo do Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós vamos encerrar aí, de repente vocês estão falando, que pena, né? Seria bom se a gente tivesse mais tempo, mas vamos deixar para uma próxima vez, um próximo convite. Amém. Eu não tenho redes sociais, pastor. Não. Eu só tenho WhatsApp. Eu acho que rede social perde muito tempo. É verdade. Perde-se muito tempo em rede social. É verdade. Posso deixar seu número de contato? Sim, pode deixar meu número de contato. Certo. 11 9 11 9 7215 7215 3872. 3872. Exatamente. Nós congregamos na Comunidade Restaurando Vidas, aqui em Guarulhos, na rua São Paulo de Oliveira, número 574. Sim. Os nossos cultos é quinta-feira, às 7h30 da noite, estamos na campanha da Vitória, e domingo, os nossos cultos iniciam-se às 18 horas, e todo primeiro domingo do mês temos a Santa Ceia, que é 9 horas da manhã. Só muda no primeiro domingo do mês, que é a Santa Ceia pela manhã. Sim. E nós não temos culto à noite. Então, todos que quiserem, venham participar conosco. Nosso pastor Roberto e a pastora Kelly irão receber vocês com muito amor, com muito carinho, na igreja de amor, e venham receber oração, intercessão, a presença de Deus. Amém. E serem impactados para vocês levar para o lado de vocês. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós recebemos em nome de Jesus. Pessoal, nós vamos encerrar esse podcast. Por favor, compartilha, deixa seu like, se inscreva no nosso canal para que a gente possa aumentar a audiência, tá bom? Por favor, compartilha, deixa seu like, se inscreva. Eu vou deixar aqui também o número do Pix, se você quiser fazer uma doação, se você quiser fazer uma oferta voluntária, tá bom? Para o nosso canal. Então, eu vou deixar aqui o número do nosso Pix. E aí você fique à vontade, tá certo? Então, por enquanto é só. Amém? Amém. Deus abençoe. A glória de Deus. Amém. Shalom, shalom. Saúde e paz. Alegria e prosperidade. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Shalom.